Infelizmente, São Paulo Futebol Clube. 3 pontos contra o Flamengo dentro do Morumbi. Impressionante. Isso é futebol e fiquei feliz. De verdade, eu fiquei feliz. Fazia tempo que eu não ficava feliz com o jogo do São Paulo. Se inscreva aqui no canal, siga lá no Instagram e siga também na página do TikTok e vamos crescendo devagarzinho, tá bom? Pessoal, como que vocês estão? Tô aqui pós-jogo, para fazer o pós-jogo aqui para vocês, com muita emoção. Foi um jogo difícil. Começou a partida, o primeiro tempo, foi um ataque contra a defesa sem graça. O time do Flamengo estava massacrando o São Paulo. Claro, o time do Flamengo teve uma chance com o Carrascal na frente do Rafael, desperdiçou, poderia ter feito melhor, graças a Deus não fez. Mas o time do Flamengo não trouxe tanto perigo, mas muito volume de jogo em cima, marcando em cima, pressionando. O time do Flamengo é muito bom. Eu vou falar no momento das substituições daqui a pouco, e eu me espanto o nível do elenco do Flamengo cada vez que eu vejo o time do Flamengo jogar. Então o primeiro tempo foi difícil, muita pressão, um rolo compressor gigantesco que é o Flamengo, em cima, o Cebolinha deitando em cima do Mike. Eu vou falar algumas coisas do Mike daqui a pouco, mas o Cebolinha indo para cima do Mike e ganhando a maioria dos lances, e o time do São Paulo estava meio perdido, principalmente tentando atacar. Teve uma chance com o Luciano que ele chutou, foi travado, a bola quase entrou, mas tirando aquilo não fez nada. Teve uma bola recuada pro Rossi, que o Rossi quase entregou um gol contra, mas tirando isso, o São Paulo não atacou, ficou só se defendendo. E de verdade, quando foi pro segundo tempo, eu achei que ia continuar a mesma coisa. Eu acreditei que ia continuar a mesma coisa, ou até piorar. Porque o time do Flamengo vai sentindo, tá 0x0, temos que marcar um gol, não sei o quê, e vai pressionando cada vez mais. E foi ao contrário. O time do São Paulo veio para jogo, colocou a bola no chão, soube trabalhar a bola. Claro que teve o gol do Flamengo, com uma jogadaça de coisa de outro mundo, né? Um baita cruzamento do Alexandro, pega o Pedro dentro da área, que é um jogador diferente. Hoje o São Paulo, infelizmente, não tem esse jogador diferente. Tem o Lucas, mas tá muito atrás, tem todas as minhas críticas pro Lucas ainda. Mas não tem esse jogador diferente. O Pedro é um dos jogadores diferentes do Flamengo. O Pedro deu uma assistência que é coisa de maluco. Vai concorrer a das maiores assistências do futebol brasileiro esse ano, tenho certeza. Um passe de peito dentro da grande área, deixando o Plata sozinho, cara a cara com o Rafael e abrindo o placar. Mas o time do São Paulo estava colocando a bola no chão, trabalhando a bola desde o começo do segundo tempo. Aconteceu o gol, não se baqueou, continuou em cima, continuou trabalhando. E agora eu tenho que falar alguns pontos positivos. Na verdade, daqui a pouco. O time do São Paulo conseguiu marcar o primeiro gol numa jogadinha muito bem elaborada, aonde o Marcos Antônio pega a bola com mais tranquilidade, consegue dar uma fatiada perfeita pro Enzo Dias, e o Enzo Dias consegue fazer um cruzamento que é coisa de cinema, em cima das costas do Léo Pereira, e o Luciano aproveita. De verdade, Luciano mostrando aonde ele tem que estar, dentro da grande área. Não dificulta, Luciano. Trabalha dentro da grande área. Você é atacante. Você é um segundo atacante no máximo. Então, de verdade, trabalha dentro da grande área. Ali você vai fazer diferença. Aí foi e abriu o placar pro lado do São Paulo. Passou poucos minutos, o time do São Paulo conseguiu a virada com o Danielzinho, que eu tenho um ponto para falar do Danielzinho também daqui a pouco. O Danielzinho, numa jogada ali que o Marcos Antônio dita o jogo. O Marcos Antônio engoliu o jogo hoje. O Marcos Antônio mostrou porque o Flamengo quer tanto ele. No gol, no primeiro tempo, ele não estava aparecendo muito, estava sumido. Mas no primeiro gol, teve uma jogadaça com aquela fatiada perfeita para o Enzo Dias, e no segundo gol, ele ditou a jogada, conseguiu um passe pro Luciano na linha de fundo, o Luciano cruzou para trás, o Pulgar vacilou, tentou fazer um corte ou dominar dentro da grande área, sobrou no pé do Danielzinho, que não quer saber de nada de Pulgar, foi e virou o jogo.
Claro, foi muita pressão no final. O Rafael fez uma defesaça no final, quase o gol da Arrascaeta, teve muita reclamação de pênalti. De verdade, todas as câmeras eu não vejo toque assim. Talvez tenha uma câmera por trás que parece que tem um trançapé, mas de verdade, pelo amor de Deus, né, Flamengo? Oh, pelo amor de... Você vem com o elenco que vocês têm, que daqui a pouco... Vou falar pra vocês, o elenco que vocês têm, que sai Pedro, entra Arrascaeta, que sai Cebolinha, entra Samuel Lino, que sai não sei quem, entra Jorginho, o Everton Felipe, eu acho que é Everton Felipe, sai, entra Jorginho. Olha o time do Flamengo, olha esse elenco do Flamengo, e vocês vão ficar reclamando de pênalti para um talvez empate contra o São Paulo dentro do Morumbi. Pelo amor de Deus, né, Flamengo? Pelo amor de Deus. Vergonha, vergonha, vergonha. Time do Flamengo, 3 jogos com o time principal, 2 derrotas, né? Então, abre o olho aí, eu não tenho nada a ver com vocês, mas abre o olho. E o time do São Paulo fez uma partida exemplar, principalmente em conduta, principalmente em esforço, principalmente em entrega. E é isso que a gente pede. No começo do jogo, era gritos, mais respeito com a camisa do tricolor. E hoje eles mostraram. Hoje vocês mostraram respeito com a camisa do São Paulo. E vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. O time do São Paulo, perfeito, perfeito, perfeito. Agora tem 2 jogos seguidos contra o Santos e eu espero que tenha placares positivos para nós. O Santos foi mal hoje na estreia, perdeu de 4-2 para Chapecoense, fora de casa. Então o São Paulo, entre aspas, vem com um pouco mais de moral ou mais motivado. Tomara que consiga 2 vitórias contra o Santos. Eu anotei alguns pontos aqui. Primeira, um parênteses, a jogadinha ensaiada do Luciano no final do primeiro tempo. Para mim foi loucura, eu tive que até colocar nesses pontos a ser citado. Todos os zagueiros indo para dentro da grande área para um cruzamento. O Luciano pede a bola no meio de campo, tenta um chute e isola a bola. Maluquice, aquele lance foi maluquice. Mas agora eu vou falar de alguns jogadores específicos. O Mike, uma partida fraca do Mike, tá? Uma partida fraca do Mike, abaixo. Perdeu quase todas pro Cebolinha, mas tem um parênteses. O Mike incendeia jogo. O Mike sabe jogar jogo disputado. E eu gosto de jogador assim, que tem vontade, que tem raça. O Mike quer fazer dar certo. E isso, para mim, é um ponto muito positivo. Muito positivo mesmo. Então, o Mike tem que melhorar. Mas você tá se esforçando muito. Você tá com garra, tá com vontade, tá com dedicação. Então, ponto positivo, mas foi uma partida fraca. Danielzinho, para mim, foi mais ou menos, coloquei mais ou menos aqui, porque o Danielzinho, no primeiro tempo, em questão de marcação, eu senti, em questão de saída de bola de jogo, eu acho que ele faltou muito nessa partida, infelizmente, mas marcou o gol. Foi decisivo, e é um jogador que está mostrando que veio para ficar bem no São Paulo. Não veio para jogar 4 partidas e entrar pro banco. Danielzinho chegou, colocou a camisa e virou titular no São Paulo hoje. Então, Danielzinho, ponto positivo também, mas foi uma partida mais ou menos. Para mim, outro que foi mais ou menos foi a dupla dele, Bobadilla. Bobadilla marcando muito, com muita entrega, acertando botes, brigando, batendo. Bobadilla fez uma boa partida. Infelizmente, ele errou em alguns lances que prejudicaram o time do São Paulo. Então, Bobadilla tem que tomar cuidado. É um jogador muito oscilante. Então, infelizmente, hoje foi uma partida mais ou menos. O Marcos Antônio, coloquei uma partida boa do Marcos Antônio, teve uma participação gigantesca nos 2 gols, então, boa partida, embora que no primeiro tempo ele ficou meio aéreo, porque estava muita pressão do Flamengo. Uma partida mais ou menos do Arboleda, foi quase perfeita. Infelizmente ele errou no gol do Pedro, que é ele que estava fazendo a marcação meio que individual em cima do Pedro, deixou um espaço livre, mas o passe do Pedro foi coisa de gênio, e é difícil quando acontecem essas coisas. Mas ótima partida do Arboleda, ótima partida do Sabino, ótima partida do Alan Franco. Esses 3 estão de parabéns. De verdade. O Arboleda só falhou naquele lance. Tirando aquele lance do gol do Flamengo, o Arboleda acertou em tudo.
Teve uma outra bola também na lateral que ele meio que vacilou, mas tirando, não resultou em nada. Então, tirando isso, ele acertou em tudo. Luciano, ponto positivo também. Ponto positivo. No ataque, Luciano. No ataque. Fica lá na frente. Briga. Luta lá na frente. Não fica voltando aqui para trás. De verdade. Ponto positivo pro Luciano. E ponto positivo pro Crespo. Voltou com a formação de 3 zagueiros. Sabia que a pressão do Flamengo ia ser difícil. Conseguiu sustentar e conseguimos 3 pontos. Importantíssimo. Deixa aqui nos comentários se o São Paulo vai brigar pelo título, se vai brigar para ser campeão brasileiro, vai ser campeão de tudo esse ano, porque essa partida me empolgou, de verdade. Abraço, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu vou trazer um vídeo aí falando do Santos e do pré-jogo, tá bom? Abraço, até sábado.